Êxodo 24, versículo 1. E ele disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E somente Moisés se aproximará do Senhor, mas ele não se aproximarão, nem subirá o povo com ele. Esses versículos querem dizer que as cerimônias no capítulo 24 consistem no clímax dos preparativos e instruções nos capítulos 19 e 23. Os arcanjos de pessoas e de espaços nas montanhas comparam-se àqueles no tabernáculo, com as áreas que admitiam todas as pessoas que estavam adequadamente preparadas, limites iniciais adiante dos quais podiam entrar as pessoas designadas: Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 70 anciãos, sacerdotes e levitas. E mais adiante, limites além dos quais somente um representante podia ir. Moisés e o sumo sacerdote, Nadab e Abiú, eram os dois filhos de Arão. Curva-se em adoração à distância, ajusta-se a costumes antigos que exigiam o curvar-se em total prostração em vários pontos ao se aproximar de uma pessoa e quem se mostre grande respeito. Embora Moisés pudesse se aproximar mais de perto, Arão e suas autoridades podiam se aproximar o suficiente para participar de maneira que Êxodo 24, 9 até o 11 descreve. Versículo 3. E Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor e todos os juízos. E todo o povo respondeu em uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. Esse versículo quer dizer que todas as palavras podem se referir especificamente aos 10 mandamentos e os juízos às ordens adicionais dadas em 20, 22, 23 a 33. Versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se de manhã cedo e construiu um altar sob o monte e 12 pilares segundo as 12 tribos de Israel. Esse versículo quer dizer que os 12 pilares representavam o povo como testemunha silenciosa da participação e do acordo deles como aqueles construídos por Jacó e Labão e por Josué. Versículo 5. E ele enviou jovens dos filhos de Israel que ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram ofertas pacíficas de bois ao Senhor. E Moisés tomou metade do sangue e colocou em bacias a metade do sangue, aspergiu sobre o altar. E ele tomou o livro do pacto e leu aos ouvidos do povo. E lhes disseram: Tudo o que o Senhor tem dito faremos, e seremos obedientes. E Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do pacto que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Esses versículos querem dizer que as ofertas queimadas eram consumidas por inteiro, com exceção do couro do animal, e indicavam um total dedicação ao Senhor. Ofertas pacíficas eram primeiramente cozidas e comidas pelos adoradores, simbolizando que o povo e o Senhor que os convidara estavam em paz entre si. Era comum para a feitura de um pacto incluir uma refeição, como no caso do tratado de paridade entre Israel e Abimeleque. O derramamento de sangue na feitura de um pacto gravara na memória de todos a seriedade pactual e as penalidades para a transgressão dele. A aspersão do sangue marcava o altar e o povo como associados aos sacrifícios pactuais, e a razão desse pacto ser com Deus, o sangue derramado, era também uma provisão para expiação e perdão, vida por vida. Além de dizer ao povo o que o Senhor ordenara, Moisés leu em voz alta o livro do pacto, antes de aspergir o sangue sobre o povo.
de modo que eles sabiam exatamente quais eram as responsabilidades que eles estavam concordando em cumprir. Ler um pacto em voz alta para o vassalo, ouvir era uma outra parte do processo. Versículo 10. E viram Deus de Israel e haviam debaixo dos seus pés como trabalho pavimentado, de pedra de safira, e como o corpo do céu na sua clareza. E sobre os nobres dos filhos de Israel, ele não colocou a sua mão. Eles também viram a Deus e comeram e beberam. Esses versículos querem dizer que a descrição do que Moisés e as autoridades israelitas viram quando se aproximaram do Deus de Israel deve empregar comparações. Era como trabalho pavimentado da pedra de safira e possuía uma claridade como a do céu. Era semelhante, mas ia além de alguma coisa que as pessoas conheciam. Igualmente no versículo 17. A descrição é, além disso, limitada por oferecer o ponto de vista de alguém com face voltada para baixo e que podia ver apenas o que estava debaixo dos seus pés. A menção de Deus não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Reflete costumes antigos que davam aos reis a capacidade de pedir a remoção ou a morte de um vassalo apenas com um gesto manual. Em vez disso, ele recebeu com favor. Versículo 12. E disse o Senhor Moisés: sobe a mim no monte, e fique ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para que os ensines. Esse versículo quer dizer que as tábuas de pedra são também mencionadas em 31:18, formando uma estrutura em torno das instruções para a construção do tabernáculo nos capítulos 25 a 31. Versículo 13. E Moisés subiu e seu ajudante Josué, e Moisés subiu ao monte de Deus. E disse aos anciões: esperai por nós aqui, até que voltemos a vós, e eis que Arão e Hur estão convosco. Se algum homem tiver qualquer negócio a fazer, achegue-se a eles. E Moisés subiu o monte, e uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu 6 dias, e o 7º dia ele chamou Moisés no meio da nuvem. E a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume dos montes aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Esses versículos querem dizer que a partida de Moisés e Josué compara-se à de Abraão e Isaque. Em ambos os casos, o homem mais velho deixou as instruções e o mais novo pediu ao mais velho explicações acerca dos conhecimentos. Quando os israelitas começaram a adorar o bezerro de ouro, em vez de aguardar conforme a instrução recebida, eles mostraram que fracassaram e se equiparar tanto à fidelidade de Abraão ou mesmo a de seus servos. Enquanto isso, Moisés e Josué, em um certo sentido, continuaram o legado da adoração fiel de Abraão e Isaque. Esses capítulos contêm instruções para o tabernáculo e a sua mobília e para as vestes sacerdotais que os israelitas deveriam fazer. Grande parte da informação é repetida nos capítulos 35 a 40. Que relatam a construção do tabernáculo. Teria sido possível colocar todos os detalhes necessários a respeito do tabernáculo no relato sobre a sua construção e ir quase imediatamente dos eventos no final do capítulo 24 para os eventos em torno da adoração do bezerro de ouro no capítulo 32. A atenção dada aos detalhes nos capítulos 25 e 31 torna lento o relato, forçando os leitores a aguardar o que acontecerá em seguida. Ele também ressalta a catástrofe de adoração do bezerro de ouro contra um pano de fundo na preocupação com a adoração adequada. É irônico que, enquanto o Senhor dava instruções sobre o culto apropriado, os israelitas realizavam da sua própria maneira.